Carta 6. Lady Leslie para a senhorita Charlotte Lutterell. Leslie Casso, 20 de março. Chegamos aqui, querida amiga, 15 dias atrás, e já me arrependo de termos deixado nossa encantadora casa em Portman Square, para visitar um castelo tão lúgubre e deteriorado como este. Você não conseguiria fazer uma ideia suficientemente medonha do formato deste lugar, que mais parece um calabouço. Na verdade, ele fica empoleirado numa rocha que me pareceu tão completamente inacessível que achei que seria puxada para cima por uma corda. E me arrependi sinceramente de ter satisfeito minha curiosidade de conhecer minhas enteadas ao custo de ser obrigada a entrar em sua prisão de forma tão perigosa e ridícula. Mas logo que me vi a salvo no interior desta impressionante construção, consolei-me com a esperança de ter meu ânimo revivido ao contemplar duas belas moças como me foram descritas em Edimburgo, as senhoritas Leslie. Porém, mais uma vez, tudo o que encontrei foi desapontamento e surpresa. Matilda e Margaret Leslie são duas moças grandes, altas, incomumente gigantescas, de uma estatura adequada para habitarem um castelo tão grande quanto elas. Eu gostaria, minha querida Charlotte, que você pudesse contemplar essas duas gigantes escocesas. Tenho certeza de que a deixariam louca de susto. Estar na companhia delas realça minhas qualidades. Por isso, as convidei para me acompanharem a Londres, onde deverei estar dentro de 15 dias. Além das duas lindas donzelas, encontrei aqui uma pirralha mimada, que acho que é parente deles. Elas me disseram que a menina era, e me relataram, numa longa cantinela, a história do pai dela com a senhora fulana, que esqueci completamente. Detesto escândalos e odeio crianças. Desde que cheguei, tenho sido atormentada por cansativas visitas de um bando de deploráveis escoceses, com nomes dificílimos. Foram tão polidos, fizeram tantos convites e falaram de fazer outra visita dentro de tão pouco tempo que não consegui me controlar e os afrontei. Acho que não deverei vê-los de novo tão cedo, mas na qualidade de família somos tão enfadonhos que não sei o que fazer comigo mesma. Essas moças só sabem tocar árias escocesas, só sabem desenhar montanhas escocesas e só leem poetas escoceses. E eu odeio tudo o que é escocês. Em geral, fico metade do dia diante de minha penteadeira, com grande prazer. Mas por que deveria me enfeitar aqui, se na casa não há uma única criatura a quem eu deseje agradar? Acabei de ter uma conversa com meu irmão, durante a qual ele me ofendeu gravemente. E como não tenho nada mais interessante para lhe enviar, vou detalhá-la para você. Devo dizer que, nos últimos 4 ou 5 dias,
tenho suspeitado fortemente que o William está demonstrando alguma afeição por minha enteada mais velha. Confesso que, se eu estivesse inclinada a me apaixonar por uma mulher, não teria escolhido Matilda Leslie como alvo de minha paixão, pois não há nada que eu odeie mais do que uma mulher alta. Mas, entretanto, não há como explicar o gosto de alguns homens. E como William tem quase 1,80 m, não é de causar surpresa que ele simpatize com essa altura. Agora, como tenho grande afeição pelo meu irmão e ficaria muito triste em vê-lo infeliz, o que suponho que acontecerá se não se casar com Matilda, e como, além disso, sei que a situação dele não lhe permitirá se casar com uma mulher que não tem uma fortuna e que os bens de Matilda são inteiramente dependentes do pai dela, que não terá nem interesse nem minha permissão para dar a ela qualquer coisa no momento, pensei que estivesse fazendo bem a meu irmão, inteirando-o disso, para que ele pudesse escolher por si mesmo entre reprimir sua paixão ou amar e desesperar-se. Assim, estando esta manhã sozinha com ele em um dos horríveis e velhos cômodos deste castelo, esclareci o assunto da seguinte maneira: Pois bem, meu querido William, o que acha dessas moças? Da minha parte, não as acho tão sem graça quanto esperava. Mas talvez você considere que estou sendo parcial com as filhas de meu marido. E talvez esteja certo. Elas são de fato tão parecidas com Sir George que é natural pensar... Minha querida Susan, exclamou ele em um tom de grande surpresa. Você realmente não pensa que elas têm a mínima semelhança com o pai delas. Ele é tão sem graça, mas me desculpe, eu havia esquecido totalmente com quem estava conversando. Oh, por favor, não me leve a mal, respondi. Todos sabem que Sir George é terrivelmente feio. E garanto a você que sempre o considerei pavoroso. Você me surpreende muito, respondeu William, com o que me diz tanto de Sir George quanto de suas filhas. Não pode considerar seu marido tão carente de encantos pessoais como está dizendo, nem enxergar alguma semelhança entre ele e as senhoritas Leslie, que são, na minha opinião, perfeitamente diferentes dele e perfeitamente bonitas. Se é essa sua opinião em relação às garotas, ela certamente não prova a beleza do pai, pois se são perfeitamente diferentes dele e muito bonitas ao mesmo tempo, é natural supor que ele seja muito sem graça. De modo algum, disse ele, pois o que pode ser bonito em uma mulher pode ser desagradável em um homem. Mas você mesmo admitiu alguns minutos atrás que ele era muito sem graça, disse eu. Os homens não julgam a beleza de pessoas de seu próprio sexo, respondeu ele. Nem os homens, nem as mulheres podem considerar Sir George tolerável. Bem, disse ele, não vamos discutir a beleza dele,
mas sua opinião sobre as filhas dele é com certeza muito singular, pois, se a entendi bem, você disse que não as consideram tão sem graça quanto esperava. Ora, então você as considera mais sem graça? Indaguei. Mal posso acreditar que você esteja falando sério, respondeu ele, quando fala delas de forma tão esquisita. Não acha as duas senhoritas Leslie são duas moças muito bonitas? Por Deus, não, exclamei. Acho-as terrivelmente sem graça. Sem graça, retrucou ele. Minha querida Susan, não é possível que realmente pense assim. Ora, você não poderia mencionar um único traço na fisionomia de qualquer uma das duas na qual identificasse um defeito. Ora, pode estar certo que sim, vamos lá. Vou começar pela mais velha, Matilda. Posso começar, William? Disse eu, lançando-lhe o olhar mais arguto possível, com o objetivo de envergonhá-lo. Elas são tão parecidas, disse ele, que devo supor que os defeitos de uma seriam encontrados na outra. Bem, então, em primeiro lugar, as duas são terrivelmente altas. De fato, são mais altas que você, disse ele, com um sorriso insolente. Não, respondi, nada disso me interessa. Bem, mas, continuou ele, embora elas possam estar acima da estatura comum, as figuras são perfeitamente elegantes, e quanto aos rostos, elas têm lindos olhos. Não posso considerar minimamente elegantes aquelas figuras enormes e brutas, e quanto aos olhos delas, as duas são tão altas que nunca consegui esticar suficientemente meu pescoço para poder vê-los. Além disso, replicou ele, talvez você esteja certa de não tentar isso, pois talvez os olhos delas a ofusquem com seu brilho. Ora, certamente, disse eu, com a maior complacência, pois lhe garanto, querida Charlotte, que não fiquei nem um pouco ofendida, embora pelo que se seguiu, alguém poderia supor que William estava consciente de ter me dado motivos para me sentir ofendida, pois, aproximando-se de mim e tomando minha mão, ele disse, você não deve ficar tão séria, Susan. Estou com medo de tê-la ofendido. Me ofendido? Querido irmão, como pode uma ideia dessas lhe ter passado pela cabeça? Respondi, de modo algum. Garanto-lhe que não estou nem um pouco surpresa por vê-lo defender tão calorosamente a beleza daquelas moças. Sim, mas William me interrompeu. Lembre-se de que ainda não terminamos nossa discussão sobre elas. Que defeito você encontra na pele delas? As duas são horrivelmente pálidas. Elas sempre têm alguma cor, e depois de algum exercício, essa característica é bastante acentuada. Sim, mas se alguma vez chover nessa parte do mundo, elas nunca serão capazes de melhorar sua aparência comum, a não ser que se divirtam correndo de um lado para o outro nestas horríveis galerias e antecâmaras. Bem, retrucou ele, em um tom de irritação, lançando-me um olhar impertinente. Se elas têm pouca cor, pelo menos é toda delas.
Isso foi demais para mim, minha querida Charlotte, pois tenho certeza de que ele teve o descaramento com aquele olhar de fingir suspeitar da veracidade do tom de minha pele. Mas você, tenho certeza, vai defender minha pessoa toda vez que a vir tão cruelmente atacada, pois pode dar testemunho de quantas vezes protestei contra o hábito de usar rouge e quantas vezes disse que o desaprovava. E garanto a você que minhas opiniões ainda são as mesmas. Bem, não suportando tanta suspeita por parte de meu irmão, saí imediatamente do recinto e desde esse momento estou no meu quarto de vestir, escrevendo-lhe esta carta. Que carta longa escrevi, mas você não deve esperar outra carta assim tão longa quando eu voltar para Londres, pois é apenas em Leslie Castle que as pessoas têm tempo de escrever até para uma Charlotte Lutherell. Fiquei tão irritada com o olhar de William que não consegui reunir paciência para continuar ali e lhe dar conselhos sobre seu afeto por Matilda, que me fizeram, por puro amor, iniciar a conversa com ele. E depois da conversa, estou tão completamente convencida de sua violenta paixão por ela, que tenho certeza de que ele nunca ouviria conselhos sobre o assunto. E, portanto, não vou mais me preocupar com ele, nem com sua favorita. Adeus, minha garota, sua afetuosa Susan L. Carta 7. Senhorita C. Lutherell para Senhorita M. Leslie. Bristol, 27 de março. Recebi nesta semana cartas de você e de sua madrasta, que me divertiram bastante, pois percebo que vocês duas estão com um inequívoco ciúmes da beleza uma da outra. É muito estranho que duas mulheres bonitas, embora sejam madrasta e enteada, não possam estar na mesma casa sem se indisporem uma com a outra por causa de suas caras. Convença-se de que vocês duas são perfeitamente belas e não mencione mais o assunto. Suponho que esta carta deva ser enviada para Portman Square, onde provavelmente, apesar de seu grande apreço por Leslie Castle, você não estará triste. Apesar de tudo, o que as pessoas possam dizer sobre os campos verdejantes e o interior, sempre fui da opinião de que Londres e seus divertimentos devem ser muito agradáveis por um tempo, e ficaria muito feliz se a renda de minha mãe lhe permitisse nos levar para passear em lugares públicos durante o inverno. Sempre desejei especialmente ir a Vauxhall para comprovar se o rosbife é cortado em fatias tão finas quanto dizem, pois tenho uma leve suspeita de que poucas pessoas entendem a arte de cortar rosbife frio tão bem quanto eu. Mas ainda seria difícil se eu não soubesse algo do assunto, pois foi a parte da minha educação a qual mais me dediquei.
Minha mãe sempre achou que eu era sua melhor aluna, ao passo que, quando meu pai era vivo, Heloísa era a melhor aluna dele. Com certeza, nunca houve neste mundo duas disposições mais diferentes. Nós duas amávamos ler. Ela preferia história e eu receitas. Ela adorava fazer desenhos e eu galinhas. Ninguém podia cantar uma canção melhor do que ela, e ninguém podia fazer uma torta melhor que a minha. E assim continuou sendo quando deixamos de ser crianças. A única diferença é que todas as discussões sobre a excelência superior de nossos afazeres, que era tão frequente naquela época, não são mais. Temos há muito tempo um acordo de sempre admirar o trabalho uma da outra. Eu nunca deixo de ouvir a música de minha irmã e ela está constantemente comendo minhas tortas. Pelo menos era assim até que Henry Irving apareceu em Sussex, antes da chegada de sua tia à nossa vizinhança, onde ela se estabeleceu, você sabe, cerca de 1 ano atrás. As visitas dele a ela eram pré-combinadas e duravam um período igual e determinado. Mas quando ela se mudou para o hall, que ficava a alguns passos de nossa casa, essas visitas foram ficando mais frequentes e longas. Isso, como você pode supor, não podia agradar a senhora Diana, que é inimiga declarada de tudo que não é regido pelo decoro e pela formalidade, ou que tenha pouquíssima semelhança com a distinção e as boas maneiras. Ora, tão grande era a aversão dela pelo comportamento do sobrinho, que muitas vezes a ouvi dando tais sinais diante dele, que, se não estivesse o rapaz tão envolvido na conversa com Heloísa, eles teriam lhe chamado a atenção e o entristecido muito. A alteração no comportamento de minha irmã, que já mencionei anteriormente, agora estava acontecendo. O acordo que havíamos feito de admirar as produções uma da outra, ela não parecia mais considerar, e embora eu constantemente aplaudisse até as danças populares que ela tocava, nem mesmo uma torta de pombo de minha feitura podia obter dela uma única palavra de aprovação. Isso, com certeza, seria o bastante para deixar qualquer pessoa irritada. Entretanto, eu estava fria como um crime-tis. E tendo tomado minha decisão e elaborado um plano de vingança, eu estava determinada a permitir que as coisas fossem do jeito dela e não repreendê-la uma única vez. Meu plano era tratá-la como ela me tratava, e mesmo que ela pudesse até desenhar meu retrato ou tocar Ele é um Bom Companheiro, que é a única canção de que realmente gosto, eu não diria nada, nem obrigada, Heloísa. Isso em contraste com minha atitude anterior durante tantos anos, constantemente reverenciando-a toda vez que ela tocava com bravo, bravíssimo, encore, da capo, allegretto,
com espressione e paco presto e muitas outras palavras igualmente bizarras, que todas elas, segundo Heloísa, expressavam minha admiração e acho mesmo que expressavam, pois vejo algumas delas em todas as páginas de todo o livro de partituras e imagino que sejam os sentimentos do compositor. Eu executei meu plano com grande minúcia. Não posso dizer que tive sucesso, pois, lamentavelmente, meu silêncio, enquanto ela tocava, não parecia desagradá-la, nem um pouco. Ao contrário, ela chegou a me dizer um dia: Bem, Charlotte, fico muito feliz que tenha finalmente abandonado aquele hábito ridículo de aplaudir minha execução na espineta até ficar rouca e me deixar com dor de cabeça. Fico muito agradecida por guardar sua admiração para si mesma. Nunca vou me esquecer da resposta muito sagaz que dei àquela observação. Heloísa, eu disse, pode ficar muito tranquila em relação a todos esses temores no futuro, pois tenha a certeza de que sempre guardarei minha admiração para mim mesma e as minhas realizações. Nunca a estendo às suas. Essa foi a única coisa ríspida que eu disse em toda a minha vida. Não que eu não tenha com frequência me sentido extremamente sátrica, mas essa foi a única vez que expressei meus sentimentos. Suponho que nunca houve dois jovens que tivessem maior afeição um pelo outro do que Henry e Heloísa. Não, o amor de seu irmão pela senhorita Barton não pode ter sido tão forte, embora possa ter sido mais violento. Você pode imaginar, portanto, quão afrontada minha irmã deve ter ficado por ele ter pregado tal peça. Pobre menina, ela ainda lamenta a morte dele com igual constância, apesar de ele já estar morto há mais de 6 semanas. Mas algumas pessoas são mais afetadas por essas coisas que as outras. O péssimo estado de saúde em que a perda dele a deixou a torna fraca e tão incapaz de suportar o mínimo esforço que ela chorou a manhã toda, simplesmente por ter se despedido da senhora Marlowe, que com seu marido, irmão e filho deve deixar Bristol hoje. Lamento vê-los partir, porque são a única família com quem temos algum contato, mas nunca pensei em chorar. Com certeza, Heloísa e a senhora Marlowe sempre foram mais unidas entre si do que comigo, e, portanto, adquiriram uma afeição mútua que não torna as lágrimas tão imperdoáveis nelas como as tornaria em mim. Os Marlowe estão indo para a cidade. Cleveland vai acompanhá-los, já que nem Heloísa nem eu conseguimos prendê-lo. Espero que você ou Matilda tenham melhor sorte. Não sei quando vamos deixar Bristol. O ânimo de Heloísa está tão fraco que ela não tem vontade alguma de viajar, apesar de, certamente, não estar melhorando com a estada aqui. 1 ou 2 semanas
espero poderão determinar o que devemos fazer. Enquanto isso, receba meus etc, 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 Charlotte Lutherell.